O que é curar? Como viver no mundo sem ser do mundo e energeticamente falando, como não ser influenciado pelas energias negativas? E de que forma e com que práticas podemos ter uma nutrição energética no dia a dia? Estas e outras perguntas serão respondidas por Rogério Pérez aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Em comemoração aos 12 anos da TV Consciência Próspera, estamos apresentando 9 programas. A gente comemorou 12 anos em março de 2022 e desde então são 9 programas que nós apresentamos ao vivo para vocês de segunda a sexta-feira. Então o convite é que vocês entrem e acessem também lá as redes sociais para saber a programação da semana, quem são nossos convidados, quais são os temas, quais os horários, quais os programas, se é o programa Chamamos Conecte, se é o programa Consciência e outras oportunidades que a gente está disponibilizando, como por exemplo, programa em espanhol e as colunas também, nós temos colunas, a coluna de astrologia e temos coluna também de tarô e numerologia que vocês podem acompanhar na programação da TV Consciência Próxima, que é isso aqui, isso. Esse que está aqui, você consegue acompanhar essas programações todas aqui da TV. Pode se inscrever também no meu, se você sentir vontade e achar que esse apresentador faz um bom trabalho por aqui. Por falar em bom trabalho, estamos aqui todos os dias, segunda e sexta-feira, com vocês. Convite também para se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com outras pessoas. É sempre bem-vindo para chegar a mais pessoas o conteúdo de hoje, que é Ativação Frequencial com Rogério Pérez. Bem-vindo, Rogério. Como é que você está? Que satisfação, Samuel, estar com você aqui mais uma vez. É uma alegria, mais uma vez, estar junto depois de tanto tempo. Estar escutando você falar a idade do programa, né? Eu peguei lá de trás da primeira vez. Muito legal, muito legal, muito legal ver como brotou e como foi em frente, como está bacana. E quando eu olho você fazendo tantas lives essa semana assim, isso aí é muito, muito gigantesco, muito luminoso, né? Não é? E por falar em contato e por falar em ponte, ela está por aqui. Quem foi a ponte falou assim: você tem que convidar o Rogério, você tem que convidar o Rogério. É a Débora Sachs que está aqui. Eu falei, já estava aguardando, antes de começar, eu estava aguardando. E ela já manda aqui um abraço aos meus amigos Samuel e Rogério, que dupla ótima. Ela que me escreveu, falou: você tem que convidar o Rogério, convida o Rogério. Eu falei, já veio aqui no programa, eu conheço. Ele já veio aqui já. Ai, não, mas tá com trabalho novo, você tem que chamar ele para falar sobre o trabalho novo. Tá aqui, Débora. A Débora Débora Barata. A Débora foi e é uma figura muito importante, uma amiga maravilhosa do Rio de Janeiro. Nossa, eu falo que a gente às vezes tem várias etapas na vida, né? E a Débora me proporcionou isso lá atrás. Ela foi responsável por um avanço de uma etapa na minha vida. Então, muito bacana eu estar chegando a você mais uma vez através da Débora. Que barato. Muita, muita gratidão a vocês dois. Débora Sachs. Para quem não conhece o trabalho dela, depois veja aqui também no canal, só digitar o nome dela, Débora Sachs, ou ir no Instituto Moron Brasil, que ela é representante aqui no Brasil, nessas questões. Ela vai estar de volta aqui no programa, vou convidar ela de novo aqui para fazer uma mais. Tem acho que duas entrevistas com a Débora aqui, que a gente tem. Tem três que a gente fez, mas vai ter outras tantas aqui com ela que a gente vai convidar ela novamente. Queridona mesmo aqui, a Débora Sachs. E vamos lá, nesse formato. Muita coisa ali. Oi? A Débora é uma fonte. Quanto mais você tira, mais aparece ali. Ela tem coisa muito bacana. Conversar com a Débora, nossa senhora, é uma felicidade. É uma viagem consciencial, né? Bora lá agora falar em viagem um pouquinho da sua jornada. Como é que foi a sua jornada inicial de busca de um caminho espiritual, de um caminho de desenvolvimento parapsíquico, já que a Débora está por aqui, ou de um caminho de sintonia com o ser? Eu falo que é muito interessante, cada vez mais eu vejo isso, né? A gente não entra aqui de brincadeira, né? É claro, alguns entram de brincadeira, mas quando você começa a ser puxado, e quando a gente chega a uma certa etapa da caminhada, você começa a rememorar, eu começo a perceber como é que foi a minha jornada lá de trás, né? Como que eu fui jogado
nessas mais variadas, esses mais variados tipos de percepções, de extrapolar o físico mesmo, né? Então, desde criança eu já estava lá num processo meio... Naquela época era meio religioso, né? Então, minha mãe tinha todo um procedimento católico, uma família católica, mas ela gostava um pouquinho daquela história de Umbanda, né? Então, eu era muito novo ainda, eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos, e a minha mãe já levava eu no centro de Umbanda para ver algumas coisas, eu ficava meio, até um pouco assustado com aquilo dali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu começava a perceber que existia um mundo além daquilo que eu estava acostumado a ver numa igreja, né, normal lá, uma igreja católica, né? E aquilo foi, até que chegou um dia que eu comecei a frequentar sozinho. E teve uma coisa muito interessante, eu falo que é uma coisa muito interessante, que eu, como passei por tudo, né, batismo, primeira comunhão, essa história toda, e um dia eu estava na igreja me confessando, e eu falei para o padre, pô, eu passei por um processo, fui uma igreja, eu fui no centro espírita, ele falava, eu não esqueci disso, que ele falava o seguinte: uma árvore não pode ter 2 galhos. Você tem que decidir que galho que você vai continuar. E eu realmente não continuei no galho dele, sabe? Bem, os galhos foram crescendo muito, muito, sabe? Já ali na minha adolescência, eu tinha uma curiosidade muito grande de várias coisas. Eu me jogava muito, sempre fui uma pessoa que me joguei muito no trabalho a nível físico mesmo, né? De fazer outras coisas, mas eu tinha uma busca de algo que eu falava que era algo além do físico. Era o que tem nessa história toda. Então, eu lia muito, era uma época que tinha aquele negócio do círculo do livro, então eu devorava livros, era uma coisa séria, eu estava ali pegando alguns livros, sabe? Vendo, e eu falo que por uma sorte da vida, eu casei muito cedo mesmo, sabe? Enquanto todos os meus amigos estavam indo na festa, eu já estava casado, casei aos 20 anos, eu estava casado, e eu tive filho muito cedo também, e isso me fez com que eu parasse um pouco daquela festa toda, e essa festa me levou a um processo de trabalhar. Eu tive algumas firmas que me seguravam muito naquela história que eu falo, no nível físico, né? Mas eu não conseguia ficar só ali. Lá pelos anos 80, eu já estava buscando algo ali nessa história de terapias, eu comecei muito a orbitar todo esse processo terapêutico, o que tinha ali, com todo o conhecimento que eu tinha. A Índia me puxava muito, era uma coisa assim que aquilo parecia que tinha algo que é pronto para explodir. E uma das primeiras coisas que eu fui fazer naquela época foi ter contato com terapia floral. Estava chegando no Brasil. Isso naquela época eu falo que vinha em ampolas, né? A gente está acostumado agora com gotinhas, pega uma gotinha, você pega ali, bota todas as gotinhas da língua, não, naquela época vinha em ampolas, e eu comecei a me meter naquilo dali, e já comecei a estudar um pouco toda aquela parte de floral, fora todo o processo que eu já fazia. Eu me liguei a uma ordem que a gente começou a aprender a rezar missas, era uma missa holística, era uma missa esotérica. Nossa, aquilo dali era uma maravilha para o meu ego. Você não tem ideia como é que eu engordei o ego nessa época, né? Porque eu botava toda uma vestimenta, eu ia lá oferecer, eu fazia um pão, eu levava suco de uva para oferecer. Então era uma festa. E pela primeira vez, naquele momento, eu comecei a ver que tinha algo estranho. E o que era algo estranho para mim? Eu me empoderava todo e eu começava a perceber que algumas coisas saíam da minha boca que não era uma coisa Rogério falando. Algo começava a acessar e algo falava. E eu pegava aquele público que estava ali para ver aquela missa, né, que era uma coisa que variavam algumas pessoas, e no dia que eu ia lá fazer aquele ritual, ia gente para cacete, né, e saíam algumas coisas que eu ficava, nossa, quem está falando isso? Que história é essa, né? Bem, o negócio começou a ficar bacana, crescer, mas não conseguia. Aqui, como eu falei, o processo egóico meu e de quem organizava era muito grande. Acabou que se rompeu, né? E eu comecei a passar por vários processos, e eu cheguei a um momento em que eu tinha algumas firmas no Rio de Janeiro, e eu falo que isso foi muito determinante,
eu acabei fechando essas firmas. Não acabei fechando, elas fecharam, elas faliram. De uma hora para outra aconteceu uma coisa muito grave e houve um corte, faliu tudo. Eu falei, nossa, caramba, eu decidi que eu ia trabalhar em todo aquele momento diante só com terapias. Não, acabou, não vou fazer mais nada disso. Porque naquele momento, antes de falir, eu falava assim, bem, eu estou muito bem organizado. Nesse momento eu posso parar de trabalhar, que está tudo perfeito, eu não tenho mais dor de cabeça nenhuma. Minha vida está totalmente tranquila, eu tenho uma vida tranquila, está tudo perfeito. E o que aconteceu nessa história toda? Quando quebrou tudo, fiquei muito assustado. Eu falei, bem, deve ser um aviso. Deve ser um aviso. Vou trabalhar só com terapia. Eu saí da cidade do Rio de Janeiro e fui morar na cidade da região dos Lagos e eu comecei a trabalhar realmente só com terapias. Dando aula de yoga, fazendo massagens, fazendo um trabalho de cura prânica, que era muito, muito bacana. Eu tinha aprendido no Rio de Janeiro, veio a própria pessoa que desenvolveu esse trabalho na Coreia, veio ao Rio de Janeiro para fazer essas formações, eu fiz com ele próprio. Então foi assim, era uma maravilha, eu tinha um resultado que você não tem ideia. Era um barato aquilo dali, aquilo me satisfazia. Mas aquele bichinho do isso não dá para sustentar, olha lá o que vai arrumar, hein? Eu falei, então tudo bem, então eu vou abrir uma firmazinha pequenininha, só para segurar um pouquinho a onda. Bem, lá estava eu de novo, abrindo aquela pequena firmazinha que se transformou num grande monstro. Em pouco tempo, a firma, que era uma firma pequena, cresceu demais e virou de uma para outra. E quando eu me dei conta, eu já tinha mais de 60 representantes da região dos Lagos inteira, era uma coisa absurda. A gente trabalhava com uma movimentação imensa de dinheiro. E aí, né? Sabe aquela maca, aquele consultório? Começou a ficar de lado, porque eu não conseguia dar conta, né? Claro que eu não conseguia dar conta, era uma coisa muito absurda. Eu conseguia dar conta daquilo dele daquela forma. Como que eu ia conseguir segurar a onda de todo aquele volume de dinheiro e negócios em um consultório? Bem, um dia eu estava vindo de carro de noite, já de Macaé, para essa cidade, para Cabo Frio, e eu corria muito. E eu ficava pensando exatamente isso. Caramba, você vai acabar dando mole nessas curvas e morrendo, né? Isso não é o que você quer. Tu veio aqui para isso, né? Como é que pode? Olha só o que você está fazendo, né? Eu comecei a tentar fazer uma volta àquilo. É claro que era muito difícil, porque eu estava ali na frente, ele me distrando, como é que ia tirar aquilo dali? Era muito, sabe? Mas eu comecei a tentar voltar àquele processo antigo. E nessa volta daquele processo antigo, eu fui fazer uma formação, que era uma formação meio holística, com um amigo meu, ele é muito parceiro meu, não mora mais naquela região, ele mora agora em Caxias do Sul. E nessa formação apareceu um filme que mostrava um cara fazendo um trabalho com um tipo de frequência. E aquilo foi muito gigantesco. Para falar a verdade, eu não dei nem muita atenção àquele filme, mas logo depois, eu e a minha esposa da época, a gente trouxe um livro do exterior e começou a ler o livro. Eu comecei a ler aquele livro, aquilo para mim era uma coisa assim, eu comecei a perceber essas frequências. Você não tem ideia como é que aquilo dali era muito doido, porque era diferente do reiki, era diferente do passe espírita, era diferente da cura prânica. O que era aquilo? Caramba, e pior ainda, eu não sabia o que estava para vir, porque eu comecei a brincar. Sabe aquele consultório que estava lá cheio de teia de aranha? Eu comecei a experimentar nas pessoas esse negócio. Né? Nossa Senhora. O negócio começou a dar certo, era uma coisa absurda. As pessoas se curavam. Eu falei, caramba, o que é isso? O que está nas minhas mãos? Isso é muito doido, o que está acontecendo comigo? Eu estou mexendo com o quê? Será que isso é uma coisa boa? Será que isso é uma coisa ruim? O que eu faço com isso, meu Deus do céu? Mas as pessoas não paravam de se curar. Vinham pessoas e com problemas que eu achava assim assustador, né? Até porque se eu soubesse que elas tinham esse problema, eu nem fazia. Elas chegavam e deixavam que eu fizesse o trabalho mal e porcamente, porque eu não sabia, eu estava só acessando esse trabalho, e era muito doido, porque, mesmo sem saber, era como se eu fosse conduzido. Bem, o negócio começou a ficar insustentável. Por quê? Porque as pessoas começaram a me ter, tipo, não, o curador, vamos lá, vai lá. E eu tinha uma procura muito grande, porque o meu público do trabalho, os clientes das lojas, vinham para lá, né? E com essa história de vai, eu falei, eu tenho que sair daqui e fui para o Brasil, fui para os Estados Unidos. Fui catar o cara que dava o curso, não foi nem nos Estados Unidos naquele momento ainda, né? Fui catar o cara
E quando eu cheguei lá, eu percebi que não era um trabalho de cura. Eu saí daqui como curador, né? Eu sou o curador da região dos lagos. Pode mandar para mim que eu mando mesmo, curo mesmo. Mais uma vez o ego, né? Oh, que horrível, ego gordo, né? Mas lá fui eu atrás dessa história, e quando eu cheguei lá, o cara falou, não, é só uma frequência, você vai mexer numa frequência. E quando você joga a frequência, o negócio começa a mexer todo o campo. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Bem, quando eu voltei de lá, eu voltei com uma outra visão já do trabalho. E eu acabei, com o tempo, me jogando mais e mais e mais e mais e mais nesse trabalho. E o que aconteceu ao se jogar mais e mais e mais e mais nesse trabalho? Eu acabei divulgando esse trabalho aqui no Brasil. Por quê? Porque eu comecei a perceber uma coisa que era muito básica para mim, cada vez mais, né? Eu tenho muito isso internamente. O que é, para mim, que é importante? Todo mundo vai morrer mesmo. Morrer não tem graça no sentido físico, né? A gente vai perder o físico. Sabe? Então, você está com algum tipo de doença, não adianta, você vai acabar mesmo agora. Acessar um padrão, isso não. Né? Alguns conseguem esse acesso, e não é fácil acessar esse padrão, não trabalho danado, né? E o que eu comecei a perceber? Essa frequência era um grande auxílio para a gente acessar esse padrão. Então eu ficava assustado, eu ficava feliz, eu ficava maravilhado com o fato de estar fazendo um trabalho que levava a pessoa. É claro que lá no fundinho, a gente sempre tem lá aquele 20%, que tomara que dê certo, tomara que cure esse câncer, tomara que a pessoa, sabe, claro. Mas aqueles 80% que eu chegava ali, eu fazia um esforço fazer 80%. Que eu chegava ali para jogar o processo da pessoa, vinha muito nesse sentido, de, vamos lá, a gente vai fazer esse trabalho e isso aqui vai acessar, levar essa pessoa a um processo maior. Isso, para mim, era gigantesco. Isso me levava, e como me leva ainda, é claro, né, a fazer coisas que eram coisas muito malucas, né? Você não tem ideia. Os locais que eu fui oferecer palestras, e as palestras eram tudo palestras gratuitas, sabe? Então, aí você fala, até maluco? Não, dá uma palestra gratuita, e as pessoas acabam fazendo atendimentos comigo, cara, tudo bem. Isso acabava tendo uma troca nesse sentido, né? Quando eu fui a cada lugar, e tinha um detalhe que era bem interessante, que as pessoas passavam, né? Passavam pelo processo nas palestras. E aí começaram a acontecer coisas mais malucas ainda. As pessoas, sem fazer o trabalho, passavam, chegavam na palestra, escutavam lá, e a gente fazia uma demonstração naquela pessoa, e as pessoas começaram a ter resultado. Eu falei, nossa, que barato, que barato. Bem, cresceu. É claro que eu falo que a gente evolui, né? Ou melhor, não sei se a gente evolui, a gente relembra. Eu falo que esse negócio de evolução é muito, sabe? Se eu acredito que eu já sou o todo, eu não posso evoluir, na realidade, eu tenho que me lembrar daquilo que eu acredito, né? Então, exatamente isso. Eu comecei a me lembrar mais daquilo que eu sou. Quando eu vejo você, quando eu vi o Samuel lá atrás, eu vejo o Samuel hoje, eu tenho uma felicidade gigantesca. Eu fico vendo você nas lives, você tem uma característica, por exemplo, mas você aprimorou muito. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a aprimorar mais com tudo que tinha. Eu comecei a me lembrar mais daquilo que eu sou. E essa lembrança me levou realmente a acessar, a dar uma lapidada. E esse trabalho virou ativação frequencial. Virou. E é um trabalho que, uau, eu tenho eu falo que você fica assim, mas você tem resultados? O que é resultado nesse sentido, né? É perceber pessoas acessando, é perceber pessoas fazendo isso que eu comentei agora, se lembrando daquilo que elas são, se lembrando o que elas são? Fonte. Porque se você é fonte, sabe, o que vai vir contra você no sentido maior, né? Bem, eu sou fonte, fico brincando muito falando com isso. Eu estou andando por aqui, estou aqui em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, estou andando no Rio de Janeiro e de repente encontro com Deus. Deus está lá com o seu cajado, aquela barba branca, andando pela rua. Ai, Rogério, você não tem ideia, Rogério, estava em dificuldade. Eu tenho que pagar uma conta e eu estou com uma gastrite. Né? Você imagina se vai passar por isso, né? Então, aquela ideia que a gente tem quando a gente fica botando um personagem de Deus não ficaria assim, né? A mesma coisa seria a gente. E se a gente se conecta com essa força, ou se conecta com a essência, né?
normalmente a gente não iria entrar num processo assim. Mas então um ser liberto, um ser iluminado, não passa por isso? Claro que passa, porque é tudo experiência, né? Tudo é experiência. Eu falo que é que nem a história do vento no bambu, né? O bambu leva o vento e volta, né? Então, isso é muito interessante de ser percebido, né? Nos meus contatos, por exemplo, quando eu estava na Índia, ligado lá a Satya Sai Baba, quando eu soube que Satya Sai Baba tinha tido um derrame, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que um ser iluminado tem um derrame? Isso existe? Né? Só no físico, só no físico. E como você consegue perceber essas coisas e flutuar? Eu dou muito exemplo sobre isso, né? É como se você chegasse, de repente, e estivesse caminhando aqui pelas ruas. Sabe o que tem embaixo das ruas? Esgoto. Então, necessariamente, eu não tenho que estar com o pé no esgoto, né? Eu posso estar sobre ele. Quanto mais eu acesso um padrão, um padrão mais luminoso, um padrão mais leve, não luminoso não, um padrão mais leve, mas eu flutuo. E mais longe eu estou, ou melhor, mais longe eu estaria desse esgoto, né? Que é normal. Mas se eu fico me afundando, vai dar um trabalho, né? Vou ter que ficar lavando o pé o tempo inteiro. Então, é muito isso. Esse foi um pouco da minha caminhada, já passando da minha caminhada aí, mas essa é a minha caminhada, Samuel. Eu tenho uma busca muito grande pelo meu alvo. Eu falo muito isso com as pessoas. Qual o seu alvo? Você tem um alvo? Mas não, eu nem sei, sabe? Meu alvo, você meu alvo é pagar um boleto. É mesmo? Poxa vida, eu também tenho um alvo de pagar um boleto. Eu também tenho um alvo de trabalhar. Eu também tenho um alvo de cuidar do meu corpo. Eu também tenho um alvo de acordar de manhã, fazer uma caminhada, e tomar um café, sim. Mas qual é o seu alvo grandioso, né? Qual é o seu alvo grandioso? O que te impulsiona? O que te impulsiona? Sabe? Eu tenho um alvo de comprar um carro. Tá bem, eu comprar um carro, mas o carro daqui a pouco enferrou, estraga, né? Mas o que é tão assim gigantesco que um dia você nasceu que te torna uma coisa maior que um saco de carne e osso andando de um lado para o outro, né? Então, eu busco esse alvo. Busco todos os alvos que eu acho pequenos, mas busco esse alvo. E isso, para mim, é gigantesco. Isso, para mim, que me move. Isso, para mim, que me leva a perceber e a buscar. Não, sabe? Isso aí, de repente, você está... Olha aqui, você pode, de repente, estar esquecendo do alvo, né? Eu falo muito isso, né, no sentido de buscar alvo, porque muitas vezes, nessa busca de alvo, você não tem que largar de fazer nada. Eu quero tomar um vinho. Legal, toma um vinho. Mas não posso tomar uma caixa de vinho? Já vai perder o alvo, hein? Então, nada, né, nesse sentido maior, muitas vezes não tira você do alvo. Agora, o que pode tirar do alvo, né? Então, esse é o meu questionamento. O que pode me tirar do grande alvo que eu tenho para a minha vida, né? Nessa questão de caminhada e de jornada, como é que você foi parar lá no Ashram do Sai Baba? Foi muito interessante, sabe? Porque nessas lojas que eu tive no Rio de Janeiro, né? Como é que foi essa história? Eu tinha uma loja de motos. Comecei lá com uma loja de motos nos anos 80, isso dos anos 80. E eu falo que eu tinha o toque de Midas ao contrário. Por quê? Porque aquilo me fazia bastante sair do caminho. Porque o dinheiro me levava... não, fica aqui então, cuida disso aqui e o resto, deixa o resto para lá, né? Então, deu certo. E você vê que eu falo pra caramba, né? Então, imagina só, eu tinha um sócio que administrava e tinha um sócio que era o papagaio, que era eu. Era uma coisa séria, essa história toda. Então, a gente acabava traindo e administrando bem a loja. No segundo ano, a gente tinha 2 lojas. No quarto ano, a gente tinha 2 lojas e a gente começou a criar uma outra loja, que era a loja de produtos naturais. E a minha irmã veio trabalhar comigo nessa loja. Ficou eu, esse meu sócio, e a minha irmã trabalhando nessa loja. A minha irmã não fala tanto quanto eu, mas tem todo um jeito de trazer. É uma canceriana, deu trabalho. Mas aquela vontade que eu tinha de estar na loja de produtos naturais não era satisfeita naquele momento. Por quê? Porque eu já era vegetariano. Nossa, eu fui vegetariano há 33 anos. Você imagina só o que é isso? O que eu poupei de frango, boi e peixe? Carneiro, tudo pouco. Mas o que aconteceu com essa história? Tinha essa loja lá e um dia alguém chega com um cartaz lá para colar na loja falando que ia ter o lançamento de um livro no auditório da Caixa Econômica no Rio de Janeiro.
E esse livro era um livro que era o professor Hermógenes tinha traduzido, era um livro de Satya Sai Baba, era o Sadhana. Bem, eu olhei aquilo dali, achei interessante, eu estava muito ligado àquela história. Você não tem ideia como é que eu estava, eu meditava, eu lia, nossa, era uma coisa séria. E quando aquilo caiu, eu falei, nossa, caramba, que barato! Parece que foi feito sob pedido. Eu fui lá no lançamento, né? Bem, eu não sabia, todas aquelas pessoas que estavam lá, eu não sabia que daqui a pouco eu ia estar junto com elas. É muito interessante você olhar para aquilo, você olhar para aquelas pessoas que são desconhecidas, né? E você ficar assim, nossa, eu vou estar ali daqui a pouco. Não deu outra. Eu fui ao lançamento e logo depois eu fui visitar um centro Satya Sai Baba, no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui lá, visitei, achei bonito, não sei o quê, e comecei a fazer parte do centro Satya Sai Baba. E com esse jeito que eu tenho, eu falo que os muitos locais que eu passei, eu entrava na sala e logo depois eu estava na cozinha. Quando eu me dava conta, eu estava na cozinha já ali. Não deu outra no centro Satya Sai Baba, né? Quando eu entrei na primeira eleição que teve na história toda, eu fui eleito coordenador de serviço do centro. Eu falei, peraí, mas eu estou aqui, Pato Novo? Não, mas você é um dos caras que mais foi, porque, sabe? Bem, lá estava com o coordenador de serviço e eu comecei a crescer naquela história. E o centro Satya Sai Baba do Rio de Janeiro, era o centro Satya Sai Baba, esse de Vila Isabel, do Rio de Janeiro, né? Era onde o professor Hermógenes, que tinha trazido esse processo naquele momento para cá, para o Rio de Janeiro, né? Era o que mais atuava. Bem, não deu outra, né? Dentro em breve, estava eu lá, recebendo fresquinhos discursos de Satya Sai Baba da Índia, eu estava começando também a organizar, era incumbência nossa organizar grupos para viajar para lá, e eu acabei indo para a Índia também, e tendo contato com o Satya Sai Baba, e foi muito interessante. Você não tem ideia como é que foi interessante. Por quê? Porque você fica sempre na dúvida. Peraí, isso aí parecia que você está viajando, né? Pô, peraí. Aí eu chego na Índia, isso foi uma coisa muito interessante, esse primeiro encontro, né? O Divaldo Franco fala muito dessa história, como foi o encontro dele com o Satya Sai Baba, tem um vídeo gravado, né? Ela aconteceu muito interessante, porque quando eu cheguei, havia uma estrutura gigantesca, eu acho que era uma cidade, uma coisa gigantesca, sabe? Parece a Torre de Babel, né? Pessoas de tudo quanto era nacionalidade, falando vários tipos de idiomas, convivendo ali, né? É claro, a gente fica assim, então isso aqui é um paraíso? Não, é que nem falar que terapeuta são pessoas libertas, né? Eu acho que o único liberto lá era Satya Sai Baba. Bem, o que aconteceu com isso? Eu estava lá no Ashram vendo o primeiro darshan que eu cheguei, não, foi o segundo darshan que eu cheguei, eu já cheguei numa viagem, cansado, viajei quase, o que eu devo ter viajado mais de 24 horas para lá, faz escala na Europa, vai para a Índia. Pô, quando eu cheguei cansado, mas me joguei e fiquei lá quase dormindo, né? Então, vi Satya Sai Baba, quando eu falei, meu Deus, olha só, o tamanho era pequenininho mesmo, tem 1,5 m, aquele cabelão, parece até um Tim Maia, nossa, que barato! Bem, aquilo me empolgou muito, mas no dia seguinte, estava eu já descansado lá, né? Sentadinho, era aquela quantidade imensa de pessoas ali, tudo enfileirado, em várias filas sentados, mulheres de um lado, homens do outro, ele vinha pelo meio dando darshan. O darshan é a bênção, né? Ele vinha dando a bênção, e eu fiquei, quando ele passou assim na minha frente, passou direto, eu falei, pô, eu pensei que no meu Tony, pô, Sônia, caramba, né? Putz, Deus, eu venho lá do outro lado do mundo, cacete, do Brasil, tô cansado pra caramba, bem que tu podia dar uma forra aqui, ele vinha aqui na minha frente, né? Ele estava lá longe, eu estava de olho fechado. Quando abriu o olho, ele saiu lá de onde ele estava, já tinha passado, ele veio na minha direção e para. Tipo assim, e agora? O que tu quer? Cheguei, otário. O que você quer com isso, então? E a primeira coisa que eu fiz foi o padre Namaskar. Meti a cabeça nos pés dele. Quando eu meti a cabeça nos pés dele, tinha, tipo assim, uns 50 indianos atrás de mim, era uma totem, né? Aquele montão de indianos subindo nas minhas costas, e ele lá, fazendo vibhuti, né? Vibhuti é uma cinza que saía das mãos dele. Por isso que falavam da história de encarnação de Shiva. Shiva está ligado à transformação, à cinza, né? E saía aquela cinza. Então, a cinza tinha vários tipos de coisa. Quando acabou, que ele saiu, que ele deve ter demorado, eu acredito que uns minutos, quando acabou, que todo mundo saiu, que ele foi embora, que todo mundo começou a sair das minhas costas, eu estava branco. Era lotado, cinza, tudo do lado, e as pessoas passando a mão em mim para pegar um pouquinho, né? Naquela época eu não era tão careca ainda.
Mas foi interessante, porque eu comecei a perceber exatamente isso. Era como se tivesse uma comunicação. Aí você fala, mas isso é o Rogério? Não. A gente tem essa comunicação. Ele cansava de falar em discurso que ele fazia. Vocês têm que vir à Índia, realmente? Vocês não precisam vir à Índia, eu estou aí, sabe? Me acessem. Bem, é claro que as pessoas não ouviam isso, né? Ia todo mundo para ir. Pegava lá seu rico dinheirinho, juntava, pagava uma passagem, ficavam 24 horas, 48 horas das vezes, pegava um avião que ia sair pela Rússia, que demorava 3 dias para chegar na Índia, que era mais barato, mas ia para a Índia. E era muito claro, quando eu estava lá, que eu percebi isso. A gente tinha um contato, esse contato existia. Era só chegar e acessar. Aí você fica, mas só com Satya Sai Baba? Não, o negócio é muito maior, né? Não é com Satya Sai Baba. A gente tem esse contato. Só que existe uma força tão grande do mundo, né? Uma força tão grande da Matrix, uma força tão grande contra a libertação, que leva a gente a desacreditar no que a gente é, né? Afinal, o que a gente é? A fonte. O todo. Então, lembrar disso é uma dificuldade imensa, né? Ah, meu Deus do céu, vamos lembrar, vamos fazer esse caminho de recordar. Então, é aquilo que eu sempre falo. Não, a gente não está aqui para evoluir, a gente já é evoluído, a gente já é o todo, se eu sou a fonte, eu não tenho que evoluir, eu tenho só que lembrar, de quem eu sou. Mas tudo acaba sendo feito nesse planeta, ou melhor, no nosso círculo, no sentido de que a gente se esqueça, né? Que a gente se esqueça que Muito bem, olha só. Em breve a gente vai fazer aqui um programa dedicado ao Sai Baba, por isso que eu até trouxe a pergunta que o editor, o que trouxe os livros para o Brasil, vai estar no programa, e outra pessoa que também teve muitas experiências com Sai Baba também vai estar com o programa. E já fizemos também aqui vários programas dedicados à educação dos valores, essa proposta que o Sai Baba traz, educação. Oi? Quando a EDH chegou no Brasil, foi muito gigantesco perceber isso na educação de valores humanos, né? Porque tinha um programa de educação de valores humanos para crianças e para adultos. E a primeira escola Satya Sai, que foi criada fora da Índia, foi no Brasil, no morro ali em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E era muito louco, muito louco. É claro, era muito louco todo o esquema, né? Porque as professoras e o pessoal que trabalhava era coisa pequenininha, bem pequena, né? O que a gente atendia, eu fazia parte do Centro Satya Sai Baba, em Vila Isabel. Da escola era uma outra administração, a dona Diva, que era uma pessoa que fazia todo esse processo lá, né? E era muito louco. Por que era muito louco? Você imagina o que é uma comunidade no Rio de Janeiro com todo aquele processo, sabe, sério. E as crianças iam para lá estudar. Estudavam para lá e recebiam educação para os humanos. Então, uma vez teve uma coisa muito interessante, isso aí foi muito chocante mesmo, né? Teve uma festa no Centro Satya Sai, de Vila Isabel, e veio um cara que era ligado ao tráfico lá dessa comunidade, para dar um depoimento. E ele falava que o filho dele, que era uma criança que tivesse uns 8, 9 anos, retirou ele dessa função. Retirou. Porque ele começou a inquirir tanto, a chegar, sabe? E ele começou a ficar com vergonha. Então a gente falava, meu Deus, caramba, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. A gente levando educação e valores humanos para as crianças, e isso abrindo, né? A gente não tinha nenhuma pretensão de fazer isso, mas aquilo foi tão gigantesco que vários pais e várias mães da comunidade começaram a se juntar para fazer um trabalho ali. Claro, tinha todo um problema, você não tem ideia como é que o negócio era, às vezes, difícil de ser tocado nesse sentido ali, porque, caramba, só quem trabalhou numa comunidade sabe como funciona aquilo dali. Mas a determinação que a gente tinha na época, ainda continuou tendo, e foi a primeira escola Satya Sai fora da Índia. Eu visitei lá as universidades, Satya Sai,
na Índia, visitei. Nossa, era assim. Porque qual era a história de Satyasai, né? Ele falava uma coisa que era muito básica. Ele falava: o que vai ser o mundo da manhã? O mundo da manhã vai ser o que as crianças de hoje forem. Se as crianças de hoje forem, vai ser um mundo terrível, caramba. Se as crianças de hoje foram uma coisa luminosa, amanhã vai ser um mundo maravilhoso. E essa era a determinação dele. Então, você chegava na Índia, você via coisa assim, linda, linda. Mas ele falava que até os ideais de Bharat, com o tempo, vão ser corroídos. Você vê o processo da Índia atualmente não é um processo tão luminoso quanto já foi naquela época. Você tem o quê? Você tem 20 e poucos anos atrás que eu estava ligado realmente à organização Satyasai. Então, mas era muito gigantesco ver isso, ver o processo de EVH com crianças. E depois a gente começou a fazer reuniões dentro do centro Satyasai para levar EVH para adultos. E o que vinha era muito bacana. Começou-se a fazer trabalhos, aí eu já estava começando a sair do movimento, eu realmente tive que sair a cabeçando do Rio, né? Mas começaram a se formar escolas no Brasil em cima de processos de EVH. Tive contato com pessoas que levaram isso foi muito bacana. Era uma certa dificuldade, né? Porque todos tinham que passar. O faxineiro, a merendeira, o professor, o segurança, o pessoal da administração, todos tinham que passar pelos ensinos, ou melhor, pela metodologia de EVH, porque senão não adiantava, né? Não adiantava você chegar e ter aula com o professor, chegar e o pessoal da faxina, o pessoal da coordenação não está passando por isso, né? Então, era uma coisa meio trabalhosa para fazer tudo isso. Mas eu soube que algumas coisas aconteceram nesse sentido e foi muito bacana. É aquilo, né? O futuro, o que vai ser amanhã, a gente está plantando hoje, em cima das nossas crianças, as crianças que convivem. E dá um pouco de trabalho, né? Nesse sentido. Muito bem, vou trazer as perguntas iniciais para essa questão ligada à educação dos valores humanos. Uma autora indica bastante, Marilu Martinelli, que inclusive esteve aqui no programa, que teve contato pessoal também com o Sai Baba. Eu tenho alguns amigos que tiveram também contato nessas reuniões privadas com ele, e eu vou procurar trazer um ou outro aqui, mas já tem gravado aqui com a Marilu sobre esses valores da educação dos valores humanos, que é bem interessante. Mas o tema é ativação frequencial. E eu trouxe a pergunta inicial lá, o que é curar, né? Então vou trazer aqui para o Rogério responder lá. Mais uma vez, a gente vai voltar àquilo que eu falava ali, a guria mesmo, né? A gente, às vezes, vai buscar uma cura física, né? Eu estou com uma ferida, eu estou com um fígado ruim, eu estou com... Aí, por aí vai, né? Eu estou com câncer, ou então com depressão, né? E eu acho que, muitas vezes, eu vou colocar aquilo que a gente fala, vou botar um curativo em cima ali, né? Vou tomar um remédio, vou levando isso meio na marra, né? Eu passei por esse processo. Lá naquela época que eu falei que eu saí do Rio de Janeiro, quando eu fechei as lojas todas, eu entrei num processo de depressão muito grande. Aliás, esse processo de depressão é que acabou deflagrando todo o processo de fechamento dessas lojas. Então, quando eu falo, o que é uma depressão? Sim, eu passei, sabe? Eu tomava remédios que eram remédios fortíssimos. E aí, curaram? Quando realmente eu consegui chegar a um processo de sair daquela história que eu vivia, eu saí como? Com os remédios. Os remédios auxiliaram. Eu falei, então não, o remédio... Sim, auxiliaram, porque se não fosse o remédio, o negócio ia ficar muito mais sério, né? Mas eu tive dois processos muito interessantes, muito interessantes. Vou contar aqui o primeiro processo, né? Bem, como eu saí do Rio de Janeiro, que começou a mudar essa história toda, né? Eu tinha uma foto de Satyasai Baba, o tamanho do corpo inteiro. O Satyasai Baba media 1,5 m, a foto, o pôster tinha assim 1,70 m, estava ali Satyasai com uma túnica, não laranja, mas uma túnica branca, dentro de casa, né? E eu estava passando um processo muito enrolado, você não tem ideia como é que estava, a depressão estava me comendo, estava me corroendo, e eu fiquei num estado tipo assim, bem, eu quero dar fim com isso, quero dar fim, como é que eu vou? E eu fiquei vendo vários métodos para dar fim naquilo, dar fim em mim. Que horror, né? E eu via isso não serve, isso vai que não dá certo, vai que fica pela metade, né? Pô, como é que vai ser? Em vez de dar certo, fica pior, né? Bem, e aí, no último, que eu estava assim, isso vai dar certo. E eu olhei para o lado assim, e vi a foto.
e vi Satya Sai Baba, e ele me olhava com aquela cara, tipo assim, ai, você é um mané mesmo, né? Putz, grilo, que mané. Como tu faz uma coisa dessa? E eu, naquele momento, eu tive uma crise de risos. Imagina só, eu que estava no estado altamente, tipo assim, -10, eu fui para o estado 10. E eu ria. E eu ficava, meu Deus, olha só, o que está acontecendo? Eu realmente, olha onde eu estou indo. Bem, 2 dias depois começou a mudar muita coisa. Ah, eu melhorei? Não, eu não melhorei, mas começaram a ter mudanças muito sérias, no sentido da minha vida, do caminho. E ao mudar esse caminho, eu comecei realmente a entrar no processo de cura daquilo que eu estava passando. E essa cura veio como? Com os remédios que eu tomava? Não, eles na realidade, eles passavam um paninho por cima, eles davam uma melhorada. Acho que se eu não tivesse feito o que eu fiz, acho que eu estaria tomando até hoje. 20 anos depois, imagina só, o negócio estaria grave. Sabe? Mas eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a caminhar. Como eu fui para uma cidade na costa do Rio de Janeiro, né? Eu comecei a caminhar na praia. E era uma coisa séria. Ah, mas então como é que eu vou caminhar? Eu acordava cedo, né? Acordava muito cedo e ia caminhar. E caminhar era uma coisa séria. Fiquei. E num processo aí, tipo assim, de 3 meses, eu comecei a ficar muito melhor. 1 ano depois não tinha mais nada. Zero. Então, o que eu quero dizer com isso? A cura é um processo muito maior que um processo físico. Eu atualmente, eu tenho as minhas certezas, até por trabalhar tanto tempo com isso, né? Que o físico faz efeito, claro que faz, mas existe todo um processo energético que atua muito mais. Muito mais. Por isso que o William mesmo falava exatamente isso, né? Quando comecei a ter acesso a essas frequências, que tá curando. Não está curando o físico, está te levantando o teu padrão. E quando o padrão levanta, é como se fosse um gancho, né, que vai te puxa para fora da lama, sabe? É bem isso, né? A gente é como aqueles rádios do tempo antigo lá que tinha o controle na mão, né? A gente sai de manhã e começa a se envolver com uma coisa que a gente não quer, né? Aquela música, tipo assim, não sei se vocês gostam de funk, mas eu não gosto muito de funk, né? Mas fica lá aquele funk no ouvido, aquele troço lá, meu Deus do céu, e já chega de tarde, eu tô ali cantarolando aquela música que eu não gosto de manhã. Exatamente o que aconteceu. O meu rádio foi distorcido e colocou numa música que eu não quero. Então, muitas vezes, eu vou distorcer e vou colocar numa doença ligada, de repente, a um fígado, a um estômago, a um coração, a um processo qualquer que eu não quero. E por uma coisa mais louca, né, a gente acaba, às vezes, passando a mão. A gente vai lá, né? Você vê que é muito maluco, olha só. Às vezes a pessoa fica fazendo campeonato de doença. Não, porque a minha hepatite é boa. A minha hepatite é muito boa. Tu não tem ideia o que é ter uma hepatite como essa. Você não tem ideia o que é ter a minha gastrite. Então, olha só como a gente começa a trazer cada vez mais. Então, nesse sentido, quando eu começo realmente a ir lá e mexer no botão do meu rádio e mudar de estação, botar na música que é agradável. Por exemplo, eu gosto de uma Enya, por exemplo. Eu gosto de várias outras. Mas vamos tirar do funk e botar na Enya. Né? Uau, que barato. Uau, caramba. E o que tem isso de interessante? Sabe? Quando você vai medir frequências, você vê que tem músicas que realmente a gente escuta ali, tal coisa, mas ela tem uma frequência que ela fica lá, que nem um alfinete, né? Tem pessoas que gostam, tudo bem, né? Tem pessoas que realmente tudo bem. Tá legal. Não sabe o que está acontecendo, de repente, depois de algum tempo, caramba, sabe? De tanto furar, fez casquinha, né? Mas tem uma casquinha. Então, isso é uma frequência ruim. Então, eu preciso? Não, eu não preciso. E tem tanta coisa que leva a gente a entrar num processo como esse, né? A gente tem falado muito sobre isso, né, no momento que a gente está vivendo, por exemplo, a quantidade de energia mais densa. E uma energia mais densa faz com que a gente adoeça. Então, o que é uma cura no sentido maior? No sentido maior é a gente sair desse padrão. E muitas vezes a gente tem uma doença física que está curado, né? É como a Ramana falava, né? Você vê lá, sabe, a Ramana estava lá babando aquele negócio, tudo lá ferrado, saindo de coisa muito séria. Mas, Senhor, não sou mais isso aqui, eu estou em outro padrão. Então, a gente vê pessoas, às vezes, que são
saudáveis fisicamente e doentes, né? Então, o que é curar nesse sentido? O que é curar nesse sentido? É um estado. E quando a gente entra nesse estado, sai, né? Muda tudo. A gente sai. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer aquelas caminhadas, eu comecei a acessar um outro padrão, a cura se fez. A cura se fez. Mas é fácil. A gente é tão atacado o tempo inteiro que a gente fala, não, eu não como, mas como é que eu vou lá? Tem sempre, mas como? Mas como? Então, parece que tudo vem no sentido de não consigo largar. Mas eu vou largar de comer essa fritura? Eu vou largar de comer esse excesso de açúcar? Né? E por aí vai, né? Tem coisas que são muito doido nesse sentido. Eu falo muito isso, né? Não é fazer apologia, mas tem coisas que a gente come, a gente faz, sabe que faz mal. Tem coisas que a gente bebe, a gente sabe que faz mal. Mas continua, né? Muda? Não. E aí? Mas agora eu estou com isso, agora eu estou com aquilo. A mesma coisa é a vida, no sentido maior, né? A gente sabe como é importante, às vezes, fazer um exercício, ou pensar de forma melhor, ou não deixar ficar tão tenso. Aos pouquinhos a gente vai sendo consumido. E aí a doença não tem jeito, né? Acaba acontecendo. A gente vê, eu percebo que quando era um pouco mais novo, por exemplo, não tinha tantos estados, tantas doenças como tem agora. Você fica assim, pera, o que houve? A medicina evoluiu e começou a detectar mais coisas que não detectava antes? Acho que também tem disso. Claro que também tem disso. Mas, nossa, o que apareceu de coisa, né? Eu falo que geneticamente, quando você vai ver a nível de genoma, por exemplo, a gente tem todos. Tudo que eu tenho doença possível, imaginária, eu tenho aqui dentro e vocês também. A gente tem lá. A gente está lá, tá aqui, tá aqui também. Tá lá. Se eu vou fazer aquilo daí funcionar ou não, depende de muitos fatores. E muitas vezes a gente busca esses fatores, a gente aceita. A gente aceita que esses fatores aconteçam, né? E aí? Aí a gente acaba ficando o quê? Doente, né? Doente. E pior que ficar doente é aceitar isso, né? Eu vi tantos casos que aconteceram com essa doença que passou aí, que a gente passou, entre aspas, mas está aí, né? Rolando, né? Que as pessoas, às vezes, aceitavam. Eu fui lá, eu vi na televisão, eu vi que é assim, e eu fico lá. Então, olha que loucura que é o estar doente, né? O estar doente, o aceitar uma doença, ou então, às vezes, não aceitar o que é um processo de cura, que é interno, que é nosso. Sabe? Ter a experiência é uma coisa normal. Acho que é normal. É como eu falei mesmo do bambu, né? O vento bate. É normal a experiência acontecer, mas é normal também passar. Eu falo muito isso quando a pessoa está com... eu estou com essa doença muito séria. Tá bom, então vai lá e agradeça. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sei que tu veio aqui para, sabe, de alguma forma, muito mais. Agora tu pode ficar. Que eu vou continuar. Como uma locomotiva que parou em uma estação. Agora eu vou partir. Mas muitas vezes a gente ou não parte ou leva a estação junto, né? Eu não sei o que é pior. E isso é muito encrencado nesse sentido, né? Nossa Senhora, quantas estações sendo carregadas. Rogério, uma das perguntas que é bastante recorrente nessa questão aqui de cura é se a cura é um dom. E na perspectiva terapêutica, já que você também atua também nessa parte de atendimentos, né? Quais seriam as qualidades necessárias para uma pessoa ser uma curadora, uma facilitadora desses processos de mudanças de padrões frequenciais ou mudanças de padrões de consciência? Isso é muito interessante, sabe? Por quê, Samuel? Eu achava realmente que eles tinham um certo dom. Até existe uma certa facilidade para alguns, sem dúvida. Sem dúvida, existe uma facilidade. Mas essa facilidade pode ser treinada. Você vê que às vezes tem pessoas que nunca não sabem nadar, têm medo de água, e às vezes cai na piscina pela primeira vez, leva um susto, tem um trauma, e tem que fazer todo um trabalho para largar de ter aquele medo quando vê, começa a nadar. E se começar a treinar, vira um campeão, né? Vira um medalhista, né? Então, eu participei de muitos cursos pelo mundo afora. Mundo afora mesmo. A turma, às vezes, com mais de 500 pessoas. E tinham pessoas ali que nunca
nunca tinham tido acesso a nada, zero, zero. Tinha uma profissão que era uma profissão totalmente fora do processo de cura, que vivia ali no processo, mas eu vou lá no final de semana, vou lá e vou começar. E eu vi isso, eu vi. Eu tenho pessoas aqui no Brasil que convivem comigo, que são meus parceiros atualmente, que saíram do zero, e acessaram um padrão lindo. Então, o que eu vejo? Primeiro, quanto mais, está aqui para todos, está aqui, como o ar, sabe? A gente, às vezes, passa a vida inteira respirando e se toca. É mesmo, respirei. Nossa, eu não sabia. Você respira. Então, existe todo um processo energético que quando eu começo a ter atenção a isso, vai facilitar. E se você vai trabalhar com um processo energético nesse nível de cura, se você consegue perceber, é melhor. Se você consegue não perceber, também tudo bem, vai lá. Eu vi isso também, né? Pessoas que até hoje fazem lá tudo, não percebem nada. E funciona. Como é que funciona? Funciona. Nossa, é gigantesco. A pessoa vai lá, sacode a mãozinha, isso aqui, tá lá, tudo bem, legal. Então, mas que bom se a gente ter uma interação, né? Que bom. E essa interação vem da gente. A gente começa a ir para a piscina e aprender a nadar. A gente começa a fazer exercícios que fazem cada vez mais eu melhorar o meu nado. E quando eu vejo, eu não estou mais nadando, já estou nadando de costa, borboleta, crawl. Nossa, que barato é. Isso aconteceu comigo. Quando eu falei que lá atrás, naquelas missas, eu comecei a tinha um dia normal, você acha que naquele momento eu percebia com clareza? Não. Muito tempo depois eu comecei a perceber que, nossa, tem algo de interessante, já tem uns feedbacks. Atualmente, realmente, eu percebo uma coisa muito bacana. E eu vejo que foram várias fases. É muito doido, que nem um jogo, né? E se eu começo a parar para perceber, mudei de fase. Mudei de fase. Sim, a gente muda de fase. É como se fosse passando de ano na faculdade, no primário, no científico, no jardim de infância, é como se fosse isso, sabe? E as pessoas mesmo reclamam. Eu falo muito dessa história de passar de ano, que a pessoa fala assim, meu Deus, agora eu não tenho mais companhia nenhuma. Sim, lá, daquela classe, agora você tem companhia de outras classes, né? Então, quando a gente começa realmente a praticar, a perceber, a notar, olha só, a gente não o ar não está aqui, mas nossa, tem um ar. Nossa, ele faz pressão na minha mão. Eu percebia isso quando a gente ia lá treinar as pessoas nos cursos. Você chegava sem nada e você... Nossa, eu estou começando a perceber. Eu vi uma vez, eu estava em outro país da América Latina e a gente estava fazendo um cara que realmente ele era totalmente leigo. E pela primeira vez ele percebeu e ele quase chorava. Nossa, eu estou percebendo, falando espanhol, né? Então, a gente consegue perceber, sabe? É claro, tem pessoas que já vêm com uma facilidade de berço, legal, bacana, mas mesmo aqueles que não vêm com facilidade de berço, conseguem, o treino facilita. Então, aquilo que a gente sempre fala, mas existe médium, você é um médium, eu não sou um médium, todo mundo é médium. Todo mundo. E outras pessoas são inteiros. Mas não tem essa história da gente chegar e ficar, não, eu não sou capaz ou eu não consigo perceber, né? Muito bem, outra pergunta que a gente trouxe também lá na abertura do programa, em parte você já trouxe até em termos de resposta, né, que é aquela de como que a gente pode estar no mundo sem ser do mundo e energeticamente não ser influenciado por essas energias mais densas, vamos chamar assim. Isso é muito interessante, né? Imagina que eu sou um cara que, eu, Rogério, de repente, eu gosto de filme de terror. Gosto de filme de terror. E eu vou lá e estou na televisão. Ai, terror. Ai, meu Deus do céu, mataram, arrancaram, não quero. Eu estou ali, eu estou vivendo. Por acaso, aquilo está dentro, aquilo está me pegando? Não, aquilo está lá dentro da telinha, ou dentro do cinema. E aquilo sai e entra aqui, né? Então, onde está o mundo? Ali fora. O mundo não está aqui dentro. Eu estou dentro do mundo? Sim. Eu estou aqui, é como se fosse um grande mar, né? Mas se eu começo a ter esta consciência, eu começo a fazer um trabalho. É como se eu começasse a colocar uma certa capa à minha volta,
para que aquilo dali não consiga penetrar dessa forma, né? Como penetrar? Vamos lá. Então eu já começo a ver o filme de terror, já fico, ai, cada vez que eu me assusto, ai, não, aquilo está lá, aquilo está lá. Chega uma hora que você começa a ficar já... Eu fiz esse exercício, né? Então, eu falo que a pessoa fala assim, não, a história não vê filme mais, ou melhor, a história não vê mais televisão. Eu não vejo mais televisão, porque televisão é uma coisa que... Então você também não pode mais viver no mundo, né? Então eu não vivo mais no mundo, agora eu vou morar dentro de uma caverna, vou me isolar, e acabou essa história, porque dentro da caverna não vai mais entrar nada. E de repente aparece um rato na caverna, que horror, uma cobra, alguma coisa assim. Pô, como é que está entrando? Então, como aprender a ver a televisão e discernir? Isso é muito interessante, porque há alguns anos atrás, um parceiro nosso, que a gente trabalha junto, ele estava até aí com você algum tempo atrás, o Fábio Santos, a gente comentava e ele falava exatamente isso, né? Do exercício que ele faz nesse sentido, e ele falava exatamente isso, que a gente começa a se habituar tanto, chega uma hora que a gente começa a... Não, isso aqui, armação, olha só, estão querendo me enrolar com isso. A gente começa a sacar. Fica assim, meu Deus, como é que eu não percebia isso? Como é que eles estavam metendo esses arquétipos na minha vida? Como é que eles estavam colocando isso? E eu caía de patinho. Então, na realidade, exatamente o que eu posso fazer no sentido de ter um nível de percepção, um nível que a gente pode chamar de um nível consciencial, né? Mas um nível de percepção que eu consiga chegar e não me assustar com o filme de terror. Ou então não ficar chorando no filme romântico. Ou então, tudo bem, então sim, você vai ser aquela pessoa dura? Não, mas você não vai ser levado. Isso é diferente, porque vão se aproveitar do meu choro, do meu susto, para dar mais gás naquela história. Não, a gente pode passar por isso, né? O mundo está aí. Necessariamente eu posso ter as minhas emoções, sem que seja provocado pelo outro para, de repente, levar o outro se dar bem em cima de mim, né? Estão lá provocando isso para que... Não, dá para, de repente... aí você fala, então eu tenho que controlar os meus sentidos, controlar minhas emoções? Não. A gente não tem que controlar as emoções nem os sentidos, a gente tem que equilibrá-los. É diferente. Eu falo muito isso, porque se você vai controlar uma emoção, é como se você represasse um grande rio. Vou represar o Rio Amazonas. Quando arrebentar a barreira, aquilo sai levando tudo, né? Então é exatamente isso. Eu estou controlado, mas se você chega na minha frente, eu te esmurro. Não, né, pô? E se eu consigo chegar e ter um equilíbrio? E eu falo que equilibrar está muito ligado a perceber o mundo que a gente vive, né? Um mundo de dualidades. O que é implantado? A divisão. A divisão é implantada o tempo inteiro, a dualidade é implantada. O vegetariano e o carnívoro, a direita e a esquerda, o time de futebol e o time de futebol, o certo e o errado. E nesse contexto é muito interessante, né? Porque o certo e o errado existem? Sim, existem. Não, quanto mais denso, mais certo e errado existem. Porque cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado, né? Imagina, para aquele bandido pior que possa existir, ele está certo. E para aquele santo melhor que possa existir, estou aqui também julgando pior e melhor, né? Mas que a gente tem essa visão, né? O certo, ele também está certo, né? Então, qual é o certo, qual é o errado? Quando a gente começa a mudar de padrão, a subir nessa escala, eu falo, você imagina uma reunião lá, estão naquela reunião, então, Jesus, Satya Sai Baba, Yogananda e por aí vai, né? Está lá todo mundo discutindo lá, Buda, bem, o que faremos, não sei o quê. Será que existe um certo e errado nesse padrão frequencial mais salutar, né? Por isso que eu falo muito, o que é bom para a minha vida? Uma coisa mais nutritiva. Então não vou ter que agir com o certo, não tem que fazer o certo para mim, não, tem que fazer uma coisa mais nutritiva. Nutritiva para quê? Porque para aquilo que eu chamo de alvo, né? Para aquele meu alvo. O que é nutritivo para o meu alvo? O que me leva realmente lá para o meu alvo? Isso é uma nutrição. Aí isso é certo? Não, pode ser certo para mim, para vários outros não. Esse cara é um otário, esse cara também está dando mole, né? É o certo dele. Então, cada um tem o seu certo. E perceber isso no mundo, como se fosse na televisão, começa, de alguma forma, a nos tornar uma certa frigideira Tefal, né? Ou então aquela frigideira que a gente tem lá naquela marca, aquela frigideira vermelha que joga dessa gruda, né? O mundo não vai largar de jogar
fritura sem óleo na gente. E elas vão agarrar. Isso aqui é trágico. Elas vão acabar agarrando. E quando ela agarra, não trabalha, tem que ficar raspando ali muitas vezes, às vezes não sai, né? Queimou muito, queimei muita frigideira. Então, é importante, com o tempo, a gente se tornar uma frigideira daquela vermelha, que nada gruda. Beleza, olha só. A Joalma está comentando aqui, ó. Você é o máximo, ó, traz paz e alegria em nossos corações, que nossa caminhada seja leve e alegre com você. Gratidão imensa. Está agradecendo aqui a Joalma. Linda, Joalma, lá de Uberlândia, uma alegria tão grande, eu tive um momento tão feliz em Uberlândia, nas vezes que eu fui naquelas cidades em volta ali, a Reila estava comigo lá, Joalma, nossa, que barato, Uberlândia. Ó, eu falo que o que eu comi de pão de queijo em Uberlândia foi assim, sensacional. Estar em Minas é uma alegria, né? Olha só. E a Roberta diz assim, ó, muito bom. Qual o teu alvo? Sim, faz toda a diferença ter um alvo. E tá te aplaudindo aqui a Roberta Dorini. Ó, a Glícia fala assim, ó, cheio de irmãos aqui, sementinhas. Tão bom vê-los todos juntos por aqui. E obrigado, Consciência Próxima, pela reunião. A gente que agradece, Glícia, pela presença e pelo carinho. Vou colocar a pergunta agora do Júlio, antes da gente prosseguir também com outras que... Deixa eu só responder a Roberta. Então Ela vai lá. perguntou qual é o meu alvo, né? Qual é o meu alvo? O meu alvo é se libertar. O meu alvo é se libertar. Eu falo muito, isso é muito interessante. O que é muito interessante? Quando eu estava ligado a Satya Sai Baba, ele falava isso. Ele falava. Mas eu falo que é como se você tivesse um doutor dando aula de infância, né? Às vezes as pessoas não têm condições, né, de perceber. E se esse doutor é um doutor razoável, ele vai olhar para aquilo dali e está tudo bem, né? Aquilo que eu costumo dizer muito isso, né? É como se eu chegasse, um recém-nascido, e ele fizesse cocô na fralda, ele fizesse xixi na fralda, ficasse, você está fazendo xixi na fralda, você não pode mexer na fralda. Quem está errado? Ele ou eu, né? Errado, né? Vamos lá de novo, estamos julgando, né? Mas isso é perceber, né? Então, o Satya Sai Baba, naquela época, ele falava isso. Ele falava. E eu não tinha essa percepção toda, no sentido de você chegar e perceber o que você veio fazer aqui. Você veio se libertar. Você veio para cá se libertar. Isso, e a libertação te leva ao quê? A sair daqui e não encarnar mais aqui no físico. Você subir. A gente consegue isso. Isso é real. Uou, caramba, isso é real. Várias filosofias até falam, não, vem aí, não tem mais, sabe? Então, meu alvo é esse realmente. É não encarnar mais e se libertar. É básico. E é por isso que eu falava, o que me leva a isso? Então, tomar uma cervejinha, comer um salgado, ou então comer uma fritura, vai me tirar? Não, até que não, né? Mas e aí? Mas e depois, né? E quanto mais você vai chegando a um padrão, você vê que, eu já fui um cara que gostava de tomar um vinzinho com mais frequência. Então, é quase nada, é raríssimo. Até porque minha esposa também não tem essa frequência, a gente acaba não fazendo isso, né? Então, a gente vai realmente mudando de faixa, entendendo que tem pessoas que fazem xixi na fralda ainda, tá tudo bem. Eu ficava imaginando, eu falava muito isso naquela época. Nossa, como que Satya Sai Baba consegue nos ver vacilando dessa forma? Ele deve dar vontade de pegar o pescoço da gente e sacudir. Mas é a mesma coisa, né? A gente vai pegar o pescoço da criança lá que está fazendo xixi na fralda e para de fazer xixi na fralda. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Então, exatamente, esse tipo de consciência deveria permear, né? Já que eu me acho acima. Então, sabe, se eu estou me achando, se eu tenho um ego superior dessa forma, então eu deveria ter consciência. Olha, eu quero ali dar para na fralda, tudo bem, pô, não vou ficar ali querendo arrancar a fralda dele na marra, porque vai vestir na calça. Então, o meu alvo é esse. O meu alvo é se libertar. Eu acho que esse é o meu alvo. E quando eu olho em volta, eu fico triste. Porque as pessoas, às vezes, falam, não estou aqui para isso, não. Tá bom. Mas você pode se libertar e ter uma Ferrari. Você vai ter um Rolex. Você vai ter uma casa. Ou se libertar e não ter nada. Não importa.
Porque o básico, qual é o básico? A gente deve ser dono do mundo, não o mundo ser nosso dono. Porque se você é a fonte, você tem a provisão total, infinita, ela está ali, tudo é teu, tudo é teu. Sabe? Então, é por isso que eu vou chegar agora no mercado e falei que o pessoal fala Califórnia, né? Meter a mão. Não é assim que funciona, nesse sentido. Mas está ali, vem. A gente tem abundância normal. Se por acaso está faltando, que eu não estou fazendo essa conexão. E essa conexão é a conexão da libertação. Essa conexão é a busca. Se está sofrendo muito, tem alguma coisinha ali ainda, tem um espinhozinho ali que dá dando trabalho, né? É bem isso, né? Se está conseguindo passar, realmente está indo. Então, essa é a busca. Sabe? E você percebe exatamente, sabe? Quanto mais você consegue acessar um padrão, aí você fica, vai melhorar? Não, vai piorar. Porque lá atrás você podia estar muito vestido na fralda, agora você já não pode mais vestir na fralda, né? Agora as fraldas são outras. Então a gente começa a ter que se esmerar cada vez mais. Se esmerar. Em direção ao quê? Em direção ao processo de libertação. E você começa a encontrar vários companheiros que estão por aí nessa busca. Isso é um barato. Isso é um barato. Muitas pessoas falam assim, não, eu não quero porque na realidade, sabe, eu vou ficar sozinho. Você acha? Nossa, caramba, eu tenho tantos parceiros pelo mundo afora, aqui no físico e fora do físico. Tantos. Isso é tão gratificante. Eu falo muito isso, sabe? Porque chega uma hora que é a gente com a gente mesmo. Não tem mais esse papo. Sabe? Chega uma hora que não mais eu, Rogério, mas eu, o XYZ aqui, com eu, XYZ, né? Enquanto eu sou o Rogério, que bom que eu posso ter mãos para me agarrar e que eu posso ter mãos para dar. Então, eu falo muito isso. Eu ofereço as minhas mãos a vocês para que a gente possa dar de mãos juntas, sabe? Eu possa, de alguma forma, receber a tua ajuda, eu posso, de alguma forma, dar minha ajuda para você, sabe? Quando você falou em outros programas, você indicou algumas pessoas, sim, indiquei para você, indico para várias pessoas, porque eu acho que é uma grande corrente. A corrente do bem, não, a corrente do bem, não, porque o bem está mais uma vez, eu estou lá, estou bem ou mal, né? Da luz, corrente do caminho de quê? Da libertação. Se tem uma coisa que eu quero julgar realmente, é isso. O que é pró-libertação, o que é contra-libertação? O que é? Aí sim, aí realmente eu faço questão de julgar. O que me leva ao alvo e o que me tira do alvo? Várias coisas. Aí você fica assim, então você é aquele cara que está sempre... Não, vacilo pra cacete, vocês não têm ideia como é que eu vacilo. Mas o grande barato é até esse, né? A gente se dá conta. Porque muitas vezes você passa a tua vida inteira vacilando, não se dá conta. Então, quando a gente se dá conta, eu consigo perceber e eu vou lá e vou, de repente, costurar, vou lá, sabe? Mas quando eu não me dou conta, eu fico ali, não estou certo, está certo, sabe? Então, a gente ficar entrando num processo de perceber, será que, nossa, caramba, será que, sabe? Então, eu me coloco muito, sabe? Então você é um cara chato? Sim, eu sou chato comigo mesmo, sou mesmo, sabe? Eu fico entrando em furadas e percebendo que eu tenho furada e tentando minimizar essas furadas até. E lá que eu tenho furado? Eu entro em 10, aí eu na próxima vez eu vou entrar só em 7. Daquelas 7 já vão ser as 10, eu vou tentar. E aí a gente vai fazendo, né? Então, eu busco mesmo, sabe? Busco mesmo. Eu tenho uma vida de busca. Eu consigo perceber várias pessoas que me rodeiam vivendo isso. Isso é um barato. Isso eu falo que é a resistência, né? É a resistência no mundo. Por quê? Essa resistência no mundo, né? Porque a gente fala assim, então eu vim aqui para ajudar o próximo. Não, você não vem aqui para ajudar o próximo nesse sentido, né? Eu vim aqui para acender o meu farol, para que ele seja gigantesco, para que o meu farol brilhe, mas brilhe numa potência tão grande que ele possa iluminar não só o planeta, mas iluminar a Via Láctea. Essa é a busca. E quando eu faço isso, eu estou ajudando todos, sabe? A gente fica assim, tentando ajudar o outro assim, com o farol desligado, né? Então, parece até o Steve Wonder passeando com o Ray Charles, né? De mão dada, né? Cego guiando cego, né? Então, é muito louco você perceber uma coisa como essa, né? A primeira fase que eu vejo é exatamente isso. Acenda o seu farol, acenda mesmo, mas não farol não, acenda o seu holofote, acenda o seu holofote
E aí, como é que eu faço? Vai lá, vai percebendo onde está acontecendo. Como a gente passa a mão na superfície lisa, aí que você vê que tem um calombo, né? Vai percebendo os seus calombos e vai aprainando-os. E vai aprainando, sabe? Ah, mas eu consigo, mas é até difícil, tá bom, não é fácil, caramba, já tem um tempão, eu tinha cabelo quando eu comecei a fazer isso. Você vê que já faz tempo que eu vim tentando fazer. E naquela época o cabelo não era mais escuro, agora o negócio está mais sério aqui, sabe? Rogério, eu vou trazer uma pergunta antes da queda do júri, em conexão com isso que você acabou de trazer na sua resposta a Roberta inicialmente, que é essa questão das crenças, né? Qual a relação, então, das crenças, qual a relação das crenças mais comuns, inclusive, quando o assunto é dinheiro e espiritualidade? Como que ela se relaciona com a nossa percepção de mundo e quais são essas crenças mais comuns conectadas com o dinheiro e espiritualidade, principalmente no Brasil? Ah, meu Deus do céu, que trabalho que dá, né? Eu falo que não é só no Brasil, né? A gente aqui, essa criação, né? A criação deturpada cristã que a gente tem, né? A gente acaba sendo levado a acreditar que não, que o dinheiro é um malefício. O dinheiro é um malefício? Não, o dinheiro não é um malefício. Imagina que você, de repente, nesse momento, estou aqui falando com vocês, o computador está aqui do meu lado, estou aqui com o celular, estou fazendo a live pelo celular, né, a entrevista pelo celular, e se eu não tivesse dinheiro para comprar esse celular, como eu estaria fazendo? Percebeu? Então, a gente tem que ter isso daí, é normal. Voltando mais uma vez a falar sobre Satya Sai Baba, né? Eu lembro que uma vez ele falava o seguinte, ele falava que o divino é dourado, o divino é próspero, o divino é rico. E o que ele queria dizer muito isso? Que eu acho, né, claro, é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente acredita, é uma crença nossa, né? Então eu creio nisso que eu estou falando para vocês. O divino vibra alto. E quando ele vibra alto, que ele está num padrão mais alto de vibração, as coisas vêm, a prosperidade e a abundância vêm. E quando eu começo a jogar isso, não tem que levar uma vida de falta, de tristeza, não tem que não, porque tudo... A pior coisa que tem é exatamente isso. É a pessoa chegar e falar, eu não posso fazer, quebra o meu galho, faz aí. Eu tento, eu faço muito, você não tem ideia. Para mim, não importa a pessoa pagar ou não o atendimento nesse sentido, eu vou fazer mesmo. Para sabendo, não, a vida nem sabe. A vida não dá para fazer, tem que pagar, eu vou lá, faço sem que ela saiba. Tá tudo bem, é normal. Nada é normal. Mas nada como você chegar e poder chegar e bancar, né? Se bancar. Por quê? Porque eu sou o divino. Porque eu vibro aqui no alto. Porque é normal isso, sabe? Eu não sou aquele pedinte que muitas vezes as pessoas levam, não, a gente não consegue, não é normal ter dinheiro, o rico não deveria existir. Que é isso? Tá louco? Tá louco? Pelo contrário, é normal que a gente possa comer decentemente, que a gente possa se transportar decentemente. Imagina que você, de repente, tem uma vida que é muito paupérrima, você acorda às 5 da manhã, pega um trem, é uma confusão danada, aí você vai, chega no trabalho, não tem tempo de almoçar, é uma coisa séria, volta à noite, cansado. Como é que você vai fazer para ter o mínimo de estudo? Essa hora da noite, eu só são aqui agora mais de 10 horas da noite, você conseguiria estar vendo essa live? Não sei se se tem alguma coisa interessante sendo dito por mim aqui, mas você conseguiria estar vendo essa ou outras lives que o Samuel faz, por exemplo, que tem coisas interessantíssimas sendo ditas? Teria condições? Não. Então, olha só como se faz importante a gente ter uma vida digna. E a vida digna está ligada a vários processos, inclusive com valores materiais nesse sentido. Eu não tenho necessariamente que parar no palacete, mas não tenho essa motivação. A abundância não é isso. A abundância é a gente ter o que precisa. Eu preciso, está tudo bem. Se eu preciso de uma Ferrari, está tudo bem. Uma Porsche, está tudo bem. Ou um Rolex, está tudo bem. Ou está tudo bem. Não importa. Eu realmente não preciso disso, mas está tudo bem. Se vier, vou ficar chateado. Então, perceba onde a gente é adestrado a sair dessa história e ficar vivendo uma vida que muitas vezes a gente começa a olhar para o outro porque não tem e falar, o outro está errado. Não.
sabe? Não existe erro nessa história. Aliás, existe erro, sim, daquele que começa a me adestrar nesse sentido, a levar uma vida, muitas vezes, que não é digna. Não é aquela vida em que Satya Sai Baba falava que o divino é dourado, luminoso, próspero. O divino é rico, rico, rico. E a gente, às vezes, acaba querendo viver uma vida que não é uma vida divina. Só isso. Ah, não, mas é ruim ser pobre, não é ruim viver na falta. Na falta. E muitas vezes a gente é tão adestrado a isso que a gente começa a ter condições de sair disso. Mas eu sou adestrado, fica aqui. Alguém vai me prover. Aquilo que a gente sabe, né? O gene do ser humano está ligado a um processo de não gastar energia. Então, para que eu vá lá fazer, eu tenho que antes me convencer, convencer a minha genética a sair do 0 a 0, né? Então, é normal ter condições, é normal que isso flua. E é totalmente anormal quando começar a ser pregado isso? Não, porque muitas vezes as pessoas passam por dificuldade e levam isso à frente. Precisa? Não precisa. Porque eu falo muito isso no trabalho que eu faço na ativação frequencial, né? Eu falo exatamente isso. Quando eu subo a vibração, que eu fui lá e mudei meu rádiozinho lá, né? E eu estou vibrando agora numa frequência mais alta, e por estar vibrando numa frequência mais alta, mais nutritiva, né? A vibração está melhor. O que começa a acontecer na minha vida? Melhora a saúde, melhora a prosperidade, melhora relacionamentos. Então, uma vibração mais alta atrai melhores condições de existência. Melhores condições de existência. Uma existência mais nutritiva. E uma vibração mais densa, né? Deixa a existência mais difícil, né? Nada é normal, né? Triste, mas às vezes a gente vai e deixa que isso aconteça. A gente acaba optando por ter uma existência mais difícil. A gente, será? Será que a gente fica optando por isso, né? Será que a gente realmente, sabe? Isso é uma coisa para a gente ficar questionando, né? Hoje eu falava muito isso, né? Onde está o livre-arbítrio nisso, né? Onde está o livre-arbítrio nesse tipo de coisa? Eu decido. Então a gente decide ter uma vida ruim? Né? Será que eu decido ter uma vida ruim nesse sentido, né? Não sei. Eu não sei se essa decisão seria uma decisão minha, né? Não, eu decido que eu quero ter uma vida de dificuldade. Nossa, caramba! Sabe? Porque às vezes o que eu estou plantando? O que eu estou plantando na minha vida para colher amanhã? Para ter essa vida, que é uma vida mais próspera ou não? Mas você tem sorte, Rogério. Nossa, você não tem ideia como é que foi a minha infância. Aos 8 anos de idade, eu vinha cocada. Sabe? Depois, claro que eu evoluí, eu comecei a vender pastel no trem. Aí depois eu melhorei um pouquinho, fui para a feira vender bolinho de aipim na feira, sabe? E fui crescendo, sabe? Então, falar pura e simplesmente que algumas pessoas têm sorte, né? Quando eu comecei a fazer realmente, a trabalhar com o que eu trabalhava aos 20 anos, e ter uma vida muito confortável até, vinha de algo que eu tinha muita sorte. Eu trabalhava, acordava cedo, eu tinha sorte. Eu acordava às 5 da manhã, eu tinha uma sorte, você não tem ideia. Ia dormir às vezes às 11. Então, eu tinha muita sorte, realmente. Muito bem. Vou passar agora a pergunta do Júlio, que ele já está esperando já há algum tempo. Ele deseja uma boa noite e ele pergunta aqui: qual a sua dica para mudar o padrão vibracional para um pai ou mãe enlutado? Isso é uma situação, às vezes, difícil da gente conviver, né? Eu tive isso, mas não foi de um pai, de uma mãe, mas foi de familiar, realmente, passando por um processo assim. E, como sempre eu falo, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, como eu comentei agora mesmo, né, é manter o nosso farol aceso. Porque, muitas vezes, a pessoa está passando por um processo tão triste lá, caído, e eu, em vez de chegar e resgatá-los,
Acontece o inverso, né? Eu sou puxado, né? É aquela famosa história quando eu tenho 4 ou 5 amigos falando besteira, se eu chego no meio, eu vou ser o sexto, né? Então, perceba, leve de alguma forma a sua luminosidade, Não deixe que a tristeza deles te leve para esse padrão, mas faça o contrário, faça com que a sua luz, a sua alegria, tire deles aquilo dali. Eu tive isso. Eu não estou falando tipo assim, não, isso aí eu li num livro, não, eu tive isso, sabe? E foi muito interessante como mudou aquela pessoa que passou por esse processo, que convivia comigo. Convivia, entre aspas, né? Mas era uma pessoa da minha família que estava muito triste, que ela estava parando com tudo, ela já tinha uma certa idade, ela estava parando com tudo, porque teve uma história de uns falecimentos em volta, e ela vai, tudo tá, não sei o quê, ela tá, E eu comecei a levar um outro padrão para ela, de entrar em contato e levar um outro padrão, a levar uma alegria, que no início ela falava que eu era maluco. Esse cara é maluco. Eu dizia, lá, viu maluco? Fala aí, meu maluco, não sei o que, sabe? Mas maluco ou não, aquilo começou a infectá-la, a infectá-la com a luz, a infectá-la com a alegria, sabe? E quando ela viu, como fosse uma espinha, a tristeza foi colocada para fora, né? Foi extirpada. Então, perceba que às vezes a gente está falando tanto que a coisa está ali, sabe, encrencada, e eu, de alguma forma, eu posso ter a possibilidade de como um farol chegar ali e puf, sabe? Como a gente fala muito do Ho'oponopono, né? Ho'oponopono é uma coisa tão bacana nesse sentido, né? Tão bacana. Às vezes a gente fica falando que está tudo, o mundo está horrível, sabe? Que tal se eu trocar o óculos? Nossa, sabe? E é um processo desse que acontece no Ho'oponopono também, né? Eu começo a mexer aqui, quando eu mexo aqui, eu começo a mudar lá. Então, faça essa experiência. Comece de alguma forma, não uma única vez, né? Mas várias vezes. Começa. Eu vou lá. E quando você vê, você vai entrando, né? Porque é um processo de luto dessa forma, também é um processo de uma vibração mais densa, né? Que fica ali como se fosse o cachorro atrás do rabo, né? É um processo de uma vibração mais densa que não deixa também, não. Fica assim que está ótimo. Sabe? E quando eu chego, de alguma forma, levando luz para as trevas, né? Às vezes, né? Aquilo levanta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco a gente se acostuma, né? Sai daquele processo. E não se iluda, de vez em quando vai ter aquelas ressacas, né? De voltar. Sabe? Mas eu acho que isso é importante ser feito. Vejo comigo. Como tem amigos que muitas vezes me dão a mão nesse sentido. Caramba, lá estou eu também dando os mole, danado, não sei o quê. E alguém chega, acorda, careca! E se deixar, eu fico lá, sabe? Acho que a gente fica, acho que a gente não adianta, né? Não vai largar de ter armadilhas. Né? Eu falo que nesse sentido, aquilo que a gente chama de uma programação contra a libertação funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia funciona essa programação. Que a gente pode dizer, então a programação das trevas, tá bom, chama de que você quiser, sabe? Tá lá, funciona 24 horas por dia. E essa programação que a gente pode chamar de a programação da luz, ela está lá, longe da gente. Eu que tenho que fazer meu esforço para agarrar como se fosse um gancho, sabe? Essa programação é como se fosse um pescador, só joga anzol, sabe? A gente está dentro do mar, eu tenho que agarrar esse anzol e ser puxado. É bem assim. Sabe? Mas, Rogério, imagina que você tem uma casa. Aí você fecha essa casa, deixa a casa fechada durante 50 anos. Quando você voltar, como é que você vai encontrar essa casa, né? Então, dia após dia, ela foi lá, aquela história de entropia, né? E vai lá e vai sendo destruída. Exatamente acontece a mesma coisa, sabe? Existe todo um processo de, como se fosse destruição. E a construção, a gente faz a construção, a gente, sabe? Se eu construo, de repente, 10 minutos, eu construo 10 minutos e 23 horas e 50 minutos foram do outro lado, né? Então, eu tenho que pegar aqueles 10 minutos, tem que ser muito luminoso para valer 24 horas. Opa, já começou a melhorar a história. Agora, meus 20 minutos vão valer 8 horas. Opa, tá valendo a pena. Então, é assim. Onde?
Onde eu estou me apoiando? Onde eu estou me apoiando? E isso não tem um contexto, não vem com esse papo, então isso é um contexto religioso. Tá, quem não tem religioso? Tá doido? Tá doido? Isso é um contexto de expansão, de perceber algo que muitas vezes está aqui. A gente faz uma questão gigantesca de não perceber, porque a gente é induzido a isso, né? A gente é induzido a não perceber isso. Como é que pode? A gente é induzido a não perceber. Está aqui, está aqui. Como o ar que a gente respira. Você vê o ar? Não vê, ele entra e sai, né? E tudo isso está aqui em volta. Eu estou falando com vocês, nossa, isso aqui está uma festa aqui em volta. Eu tenho certeza que é em volta de vocês também, sabe? Está uma festa de seres atuando, tipo assim, acorda! Eu estou jogando anzol há tanto tempo para vocês, vem! Mas se a gente dá mole, a casa vai sendo destruída, né? E a casa vai sendo destruída e dá um trabalho gigantesco, muitas vezes, depois que ela está mais destruída, para reconstruir, né? Então, quando a gente consegue perceber, a vida da pessoa fala assim, mas você é muito catastrófico quando você fala uma coisa dessa. Não é catástrofe nenhuma. É só uma questão de perceber. Porque se eu fico aqui batendo no peito o tempo inteiro falando que a luz venceu, a luz venceu. É bonito, tudo bem. Mas nesse momento, já que venceu mesmo, né? Vou ver um pouquinho de televisão, sabe? Vou ver um debate político. Venceu mesmo, né? Será, né? Ela não venceu, ela está aqui dentro. Eu faço ela vencer. Aliás, nós, né? Eu não, é isso. Nós, individualmente, fazemos a luz vencer. Nós, sabe? Nós, individualmente, fazemos a casa não cair, né? Porque se a gente deixar a casa fechada, fica tranquilo que ela vai cair. É que nem aquelas histórias, tipo assim, o mundo sem ninguém. Aqueles programas que passam, né? O mundo sem ninguém. Como é que ficaria o mundo sem ninguém? Ele vai se destruindo, né? A mesma coisa na nossa vida, né? A gente tem que ser alguém na nossa vida. A gente tem que fazer essa conexão na nossa vida, sabe? E acessar esse padrão. É nosso. Caraca, sabe? Olha só o trabalho que o Samuel tem, né, Samuel? Pô. Mas é tão nutritivo, né? Eu tenho certeza absoluta da nutrição que você tem com isso. Tenho certeza, sabe? Então, isso é muito louco, né? Porque aí você fica assim, mas nada como você trabalhar com o que você trabalha, né? Olha só, o Samuel trabalha com uma coisa bacana, o Rogério trabalha com uma coisa bacana, mas você pode ser açougueiro e ser aquilo uma coisa luminosa. Você pode ser um motorista de Uber e aquilo ser luminoso. Você pode ser o que for, um engenheiro, um médico, mas você pode ser, sabe, um palestrante, um cara que tem um programa de entrevista, de ser uma coisa assim que, cruz credo, né? Então, a gente tem o volante da nossa vida. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente entrega o volante para o outro, né? Tá lá, dirige a minha vida aí. Aí tu fica assim, a minha vida tá porcaria, mas tu não tá com o volante, tu deu o volante pro outro lado, né? Tu cantou aquela musiquinha lá do deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, vai reclamar de quê, cacete? Vai reclamar de quê, né? Pô, não, agora eu vou reclamar. Pô, o volante era teu. Você daria a direção, uma direção mais salutar, né? Uma direção mais nutritiva, né? Para a sua vida, né? Mas entrega o volante para o outro, né? E a gente às vezes não percebe, porque aos pouquinhos, eu falo que o mundo come a gente como um mingau quente pelas beirinhas, né? E quando a gente vê, a gente foi engolido. E quem manda na minha vida? Eu não sei quem manda na minha vida. Mas como é que a minha vida está assim? Você deu uma direção para o outro, né? Então, perceber isso, sabe? Faz com que a gente consiga assumir qualquer coisa que a gente faça e torná-la nutritiva. Eu sou a dona de casa, eu sou uma professora, e por aí vai, né? E a gente vai tornando nutritivo. Tem uma história muito interessante que a gente fala lá do livro do Uno, né? Que é exatamente isso, né? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão aqui? Sua missão? Você vem aqui para quê? Eu vim aqui para ser um palestrante, eu vim aqui para ter um programa de entrevistas. Não! A gente veio aqui para fazer aquilo que a gente faz da melhor forma possível. Da melhor forma. Isso é uma coisa muito interessante. Mais uma vez, falando de Satya Sai Baba, que era interessante, né? Seja o melhor médico do planeta.
seja o melhor comerciante do planeta. Ele falava assim, ó, se você é um ladrão, seja o melhor ladrão do planeta. Era muito doido escutar isso dele, mas exatamente, sabe? Por quê? Porque nesse momento você está realmente acessando aquilo que tu veio aqui, acessando a luminosidade, sabe? Aqui, a tua grandeza aqui. Mas vamos fazer meia boca, vai dar para passar, dá para passar com 3, qual é a maior 10? Dá para passar com 3,5. Vamos fazer 3,5, tudo bem. É mesmo, né? Puxa, que chato, né? Mas poderia ter sido tão melhor, né? E quando eu sou o melhor médico, engenheiro, palestrante, entrevistador, né? Eu tenho uma luminosidade tão grande naquilo, sabe? Parece, eu não estou puxando o saco de Samuel, mas eu sempre tive uma coisa tão interessante, desde a primeira vez que eu vi ele fazer entrevista, que eu vejo ele com uma coisa tão bacana nesse sentido, sabe? Então, o quê? Existe uma busca ali dentro que está sendo direcionada. Então, a mesma coisa quando você vê o médico, né? Voltando àquela história do médico que cobra, o cara cobra. Então, fica parecendo tipo assim, o cara cobra porque ele é um bom médico. Mas um bom médico, ele nem cobra, porque é de graça, né? Então, você não vai ver um bom cantor também, porque ele é de graça, né? Mas quando o cara realmente acessa, uau, a gente começa a romper coisas que a gente nem imagina, né? Nem imagina. E essa é a busca. Se lembrar daquilo que a gente está aqui, que vão fazer um esforço gigantesco o tempo inteiro para que a gente esqueça. Isso é tão... Como a gente cai nesse conto, né? Olha, muito bem, várias pessoas aplaudindo, como a Marisa. A Chile comentou aqui, excelente, Rogério, você é alegria com conhecimento, sua libertação. A Fátima também está aplaudindo. A Isabel fala live show. A Fátima fala assim, uma live muito especial. A Iris comenta aqui, você me acordou agora, às vezes a gente esquece as ferramentas que temos. E aí eu vou trazer agora uma pergunta da Selma. O instrutor pode praticar a autocura? Qual o método? Pergunta a Selma. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Na realidade, sendo bem prático, quando você já trabalha com um processo como esse processo que eu trabalho, cada vez que eu faço uma ativação frequencial na pessoa, eu estou recebendo. Tanto que, em outrora, eu fazia várias por dia. Mas eu percebo que, atualmente, o processo é tão mais forte do que aquilo que eu fazia anteriormente, que eu não consigo. Eu faço e eu tenho que ficar algum tempo para voltar ao normal. Realmente, a gente acessa um padrão novo. E aí, aquilo não fica no 0 a 0, né? Não fica no 0 a 0. Você está passando pelo processo. Já quando você está trabalhando. Mas, se de repente eu estou aqui, naquele meu dia, que eu não tive um atendimento, então que de repente eu estou no final de semana, e aí passou aquela história meio estranha. Como aquela história meio estranha? Começou a vir uma energia meio densa, que começou a fisicamente atuar. Dá para fazer? Claro que dá. Claro que dá. A frequência não é minha, não é tua, Selma. A frequência está aqui. É uma coisa planetária, não, é uma coisa do universo. Eu e vocês acessam essa frequência. E quando a gente acessa, a gente pode pegar de alguma forma e deixar que elas venham, né? Direcionando. E é tão gostoso. Nossa, caramba, é tão gostoso, sabe? Puxa vida, dos mais diversos tipos. Então, a gente pode realmente fazer um processo de autocura. E não só pode, como deve, né? Porque senão vira uma coisa, sabe? Mas, voltando de novo, quando a gente está trabalhando, a gente está interagindo. E eu falo que quando eu fico jogando água no outro, eu fico sempre com a mão molhada, né? Vou trazer aqui mais comentários, esse daqui do chat ao vivo. A Iva comenta que é uma grande contribuição para o despertar da consciência, está comentando em relação à sua fala. Que legal, Iva. Que bom que você está aí, Iva. E o José traz uma pergunta em formato brincalhão também aqui para você. Olha. Quando o Exu Caveira aparece, você também leva na esportiva? Na realidade, eu falo muito isso, né? Isso é muito interessante, José. Como funciona tudo isso, né? Às vezes eu falo muito que às vezes a gente está buscando tão alto, que a gente não percebe que existe uma escada, né? Uma escada.
e que por você, muitas vezes, você está tão alto, você começa a ter dificuldades aqui embaixo de várias coisas, né? Tem uma história muito interessante que os seres até falam o seguinte: eu tive que estar aí com vocês encarnado, e foi uma dificuldade gigantesca, muito menos para ter a percepção maior de se libertar, né? Mas eu tive que estar encarnado para entender como vocês são otários. É como, tipo assim, eu tive que ir lá usar fralda de novo para entender porque você faz xixi na fralda, né? Aí você fica, não, otário, não, a gente tem um processo que a gente acaba sendo enganado, sabe? Então, esses seres, muitas vezes, desse padrão, não conseguem entender. Mas aquele Exu Caveira que você está falando ali entende, né? Então, a gente tem que ter amizades nas mais diversas faixas. E isso é importante. Sabe? Ah, não, eu só tenho lá em cima. É mesmo? Trabalho, hein? Então, é importante que você realmente consiga ter amizade, até no bar, na igreja e na universidade, né? É importante que você seja bem visto, sabe? É importante. Eu falo isso quando eu tinha lojas no Rio de Janeiro, eu falava que eu atendia Deus e o demônio na loja. Nossa, E todos eles eram amigos meus, todos. Nossa, você não tem ideia das coisas assim mais sérias que eu escutei, e tá tudo bem, eu estou aqui. Aquilo dali é com eles, sabe? Com eles. Então, é bacana que você tenha uma convivência boa com o Exu Caveira também, com o Tranca-Rua, e ir lá com os mestres de maior grau possível. E não são mestres de maior grau possível, que você fala, né? Na verdade, são partes nossas, né? Com as nossas partes, sabe? Com as nossas maiores partes que estão lá em quinta, sexta e sétima, e às vezes não na 13ª dimensão, né? E a Roberta comenta aqui, ó, bom isso, hein? Perceber o arquétipo que querem nos imprimir, que querem nos implantar. E está também aplaudindo. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, sabe? Tanto arquétipo chegando, tanta coisa que a gente começa a viver achando, né? A gente fica achando que não, é aquilo que a gente falava, não, eu tenho livre-arbítrio, é mesmo? Por que você acha que se usa esse telefone? Porque tem uma maçãzinha lá, por quê? Ai, aquele objeto de adoração, né? Ai, eu quero essa maçã. Mesmo? Mas por que será que tem, né? E por aí vai, né? Aquela cor que me suga, né? Aquela cerveja como é aberta, aquela forma como aquele comercial é feito, né? Então, existe livre-arbítrio nesse sentido, né? Quando a Roberta fala exatamente isso, a gente acaba sendo levado. E aí vem aquela história que a Isabel estava falando que o conhecimento liberta, né? Exatamente isso. Quando eu começo a conhecer, a ter essa percepção, aí o conhecimento me liberta. Por isso que é importante eu buscar o conhecimento. Por quê? Porque aí nossa, estão querendo me levar na marra, olha só, eu vou se quero, né? Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, não vou, né? Vai encher o saco, né? Isso aí não é nutritivo para a minha vida. Isso não é nutritivo para a minha vida. Vale a pena? Não vale a pena. Não, isso é nutritivo para a minha vida. Isso eu vou embarcar. Sabe? Então, não é que eu não tenha que comprar o telefone, mas eu vou comprar porque eu quero, não é porque querem, que estão me levando lá, oh, meu Deus do céu, olha só. Sabe? Tanto que eu acabo, de alguma forma, também me utilizando os arquétipos que são interessantes, que, de alguma forma, conseguem me blindar, de alguma forma. Então, também me utilizo de alguns arquétipos assim, porque é lotado, né? É lotado. Você acha, por acaso, que você entra num filme, na televisão, ou num filme o tempo inteiro, né? Como funciona isso? Está ali para a gente ser levado, né? Como for num comercial, né? E por aí vai, né? Comentário da Eupídia, fala assim, ó, uma live incrível, um turbilhão de informações importantíssimas para nos dar um empurrão para buscarmos nos libertar das amarras que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. E a Fátima comenta, sabe que é libertador saber que essa possibilidade de poder nos comunicar com os diversos seres de todas as esferas para que possamos nos sentir parte do todo. Muito boa a sua colocação. E a Mônica fala, muito bom, grande trabalho do Rogério, gratidão, Samuel está aqui comentando. Por falar em trabalho, quais os trabalhos que você vem desenvolvendo, as atividades, os atendimentos que você comentou? Fala um pouquinho dele para deixar registrado também aqui nesse vídeo de hoje. Sim, eu trabalho atualmente com ativação frequencial. É muito interessante, né? É um trabalho que acabou vindo, chegou de uma forma muito bacana
E eu fiquei durante bastante tempo testando. Vou jogar os outros cobaias. Não, comecei a testar, a perceber comigo. E eu comecei a perceber um resultado tão bacana, sabe? Uau! Era tão gigantesco, gigantesco, que comecei a perceber exatamente que o atender presencial ou à distância, às vezes a distância era melhor que o presencial. Ficava brincando, porque a pessoa estava lá com o seu fonezinho, deitadinho na cama, e na maioria das vezes apaga. Cansei, eu atendi uma pessoa algum tempo atrás que ela falava comigo exatamente isso, fazia algum tempo, bastante tempo, que ela tinha uma insônia que era perturbadora, que ela não conseguia, né, dormir. Naquele atendimento, ela foi acordar no dia seguinte, e ela quebrou esse ciclo. Então, isso é tão bacana. E o que a ativação frequencial faz? É exatamente aquilo, né? Começa a se puxar, a mexer lá no botão do rádio, fazendo com que a gente comece a acessar a música, a nossa música, e isso começa essa frequência começa a melhorar e a vibração começa a subir. A gente ativa. Quando chega nesse grau, a gente vai e tenta de alguma forma, essa é a busca, né? É fixar essa frequência, essa vibração. E é muito bacana, muito bacana. Eu tenho uns retornos tão bonito, como eu sempre falo, sabe? A minha busca é muito mais que fazer um trabalho de cura. Como eu falei com vocês, né? Vai ter uma hora que o corpo vai acabar. Mas se a gente conseguir fazer o trabalho direitinho, a gente consegue acessar. E esse é o caminho de fuga, né? Então, a ativação frequencial é isso, ela pode ser feita presencial, à distância, e até para pessoas que não sabem que vão receber, isso é muito louco, né? Mas eu tenho um filho que está passando por um processo meio estranho lá, sabe? Eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho um amigo que está internado, não sei o quê. Dá para ser feito até sem que a pessoa saiba. Aí você fica, não, peraí, mas você não está invadindo o livre-arbítrio? Com tudo que a gente já falou de livre-arbítrio aqui, né? Mas não está invadindo o livre-arbítrio. Não, eu costumo falar que, na realidade, esse trabalho é um trabalho que ele abre uma porta. Passa se quiser, né? Eu estou aqui no meu lado de cá, lá, sorvendo aquele chazinho de boldo com lógina, com as gotinhas de babosa, né? Delícia. Sem adoçante, hein? E do outro lado tá aquele pudim de leite condensado, caramelizado, cheio de furinho, maravilhoso, sabe? A porta se abriu. Eu posso continuar aqui com o meu chá, mas muitas vezes eu vou passar, né? Então é exatamente isso que o trabalho faz, sabe? Tanto com a gente consciente ou sem a gente ter essa consciência. Eu já tive casos assim espantosos de pessoas que fizeram trabalho sem saber que estavam recebendo, e foi assim lindo de você ficar assim, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, a pessoa não sabia, sabe? Nesse processo todo aí, dessas doenças que teve aí, sabe? Várias pessoas estavam internadas, recebiam sem saber, e tinham melhores que eram assim, sabe? Você ficava, caramba, que barato. Sabe? Entenda, muitas vezes, quando a gente está vibrando baixo, é mesmo que a gente falou lá da história da prosperidade, da abundância, né? Estou vibrando baixo, estou traindo o quê? Quantidade de coisas que não são nutritivas para a minha vida. E uma das coisas que é nutritiva para a minha vida é saúde, né? Então, tá ali. Eu falo muito isso. Às vezes você fica assim, então eu estou com a saúde ruim, sem dinheiro, relacionamento ruim. O que eu tenho que fazer? Melhor a vibração. Vai dar uma volta, vai caminhar, vai ter contato com a natureza, vai cantar, dançar. Ou então fala sobre ativação frequencial. Para quê? Para que a gente melhore, que isso seja um elevador frequencial, levantando a frequência. E aí a gente, nossa, como é que mudou a minha vida? Sabe? Eu comecei hoje a comer um pudim de leite condensado, quando antes eu estava ali tomando chá de boldo com loja aí, babosa. Eu falo de babosa que eu faço suco verde de manhã, sempre que eu boto ele quando babosa, né? É uma delícia. Como vocês podem ver, babosa faz bem pro cabelo. Muito bem, tá aí o contato do Rogério. Deixa eu colocar aqui a última pergunta antes de a gente ir para o final do programa. A pergunta é deixa eu ver aqui o nome dela, da Fátima. Ela pergunta, Rogério, a percepção começa com muito exercício? É a pergunta da Fátima. Muitas vezes sim, sabe? Às vezes você já vem com a facilidade de perceber, mas na maioria das vezes é treino, né? Treino. Então a pessoa fala assim, aquilo que a gente comentava, né? Eu não sei nadar. Aprende a nadar e vai treinar.
Você vai começar a perceber que agora está andando melhor. Caramba, eu não sei, eu não conseguia correr, eu não sei dirigir um carro, né? Lembra, todo mundo aí, o pessoal que tem carteira, né? Aí eu quero chegar aos 18 anos, tira a carteira. Aí vai lá, às vezes fala, opção de burrice, não sei o quê, não consegue estacionar o carro direito, blá, blá, blá. E depois, nossa, como é que eu estaciono fácil agora? Aí o que acontece interessante? Aí você fica, tipo assim, alguns anos sem dirigir. Aí você já vai botar o carro na vaga, vai lá e arranha o carro. Que é isso? Treino, sabe? Então, a percepção está muito ligada a isso. É você ficar atuando, percebendo. Nossa, olha aqui. Quando eu falo disso, por exemplo, eu via nas sessões, quando a gente ia nos cursos, né? Quando ia fazer, que a pessoa começava a perceber e ficar... nossa, eu estou percebendo. Isso existe. Existe. Barato, né? Como é que você não percebia antes? Aliás, foi o que aconteceu comigo também, né? Quando eu comecei a fazer os primeiros exercícios lá, eu falei, nossa, essa frequência existe, que loucura, como é que não... E ainda ficava assim, é diferente do que eu tinha percebido antes. Então, olha só, isso, treino, quanto mais treina, melhora. Voltando àquela história lá antes, né? Que eu falava, né? Não era uma questão de sorte eu ter várias lojas, era uma questão de meter as caras, né? A mesma coisa, não é questão de só os médios, mete as caras, isso ali que vai começar a acontecer. Sabe? Você vê a Débora Sachs, que ela estava falando no início ali da Débora Sachs, né? As pessoas chegavam lá, eu quero fazer projeção astral. Aí chegava lá, começava a fazer alguns exercícios que ela começa a passar lá no processo dela, com os fones do Instituto Robert Monroe lá, né? E começa a acontecer. Aí você, caramba, como é que eu não fazia antes? Treino. Aí você vai, para, não faz nunca mais, para. Então vai lá e faz, vai acontecer, você vai começar a perceber que você vai em esferas mais altas. E quando você, nossa, como é que pode? Como é que eu não conseguia chegar a isso antes? Treino. Beleza, bem isso aí, olha. Mais uma vez, gratidão aqui a Débora Sachs pelo carinho, por estar aqui com a gente, também por instigar aqui para o Rogério estar presente também aqui no programa mais uma vez, nessa nossa transmissão. Estamos chegando aqui ao final, super agradeço também, além da Débora, também por estar nessa parceria já de longa data, ao Rogério também por partilhar aqui com a gente no programa, vocês que chegaram até aqui, seja no ao vivo, seja no gravado aqui dessa nossa transmissão. Se vocês gostaram, então, se ainda não curtiu, curta e compartilhe com outras pessoas para elas receberem um pouco dessas informações aqui que o Rogério nos transmitiu hoje. Então, mais uma vez agradeço, Rogério, e o programa, você sabe, né? Termina com a mensagem de encerramento do nosso convidado. Então, peço que você então traga aqui uma mensagem de encerramento antes de nós subirmos a nossa vinheta e que as melhores energias cheguem a todos que estão acompanhando aqui essa transmissão de hoje do Consciência Próspera. Samuel, é uma honra imensa ter estado com você aqui. Eu sou muito, muito, muito grato a você pela possibilidade de externar, né, de deixar que fluam algumas coisas como essa, sabe? E qual é a minha mensagem para você, sabe? Busque o seu alvo, perceba, vá atrás disso, sabe? Pare, respire e perceba. Você não está aqui pura e simplesmente como um saco de carne e osso para ficar pagando boletos e vibrando por coisas pequenas. Vibre por coisas pequenas, sim, mas perceba que a gente pode ir muito além. E perceba o que pode estar tirando desse além. Porque às vezes a gente fica muito ligado, tipo assim, isso é uma coisa que eu considero como ruim e isso está me tirando. Às vezes coisas boas também travam o meu caminho. Coisas boas que a gente acha, né? Estão travando o meu caminho. Eu estou ali, uma casa fantástica, uma coisa fantástica que está aqui me adormecendo, eu não vou lá. O que está te tirando do teu caminho? Perceba. E perceba qual é o teu alvo, qual é a tua busca. Vá em direção a isso. Não se perca, não se perca, não se perca. Porque não é que é a última vida ou é a primeira, não importa, sabe? Mas é grandiosa. E se você está nesse momento, escutando aqui, assim, atuando, percebendo que assim seja a tua volta, sabe? Você não está aqui à toa, né? Ai, que desperdício, né? Oh, meu Deus do céu, né? Gente, uma honra imensa, muita gratidão a cada um de vocês. E estamos juntos, como eu falei, eu ofereço as minhas mãos a vocês. Eu peço que vocês deem as suas mãos, porque o caminho tem que estar todo mundo junto, um dando força para o outro, porque dá um trabalho danado e contra aqueles que não querem que se desperte. Então, firmeza no propósito. Um grande abraço. Beijo para cada um de vocês. Um abraço imenso, Samuel. Tamo juntos.